Então é isso, galera. Começando aqui mais um Block One Podcast. Mais uma vez aqui com meu querido amigo Adriano Zanelli. E Adriano, beleza? Tudo bom, né? Tranquilo, mais um convidado, super convidado. Exatamente. Hoje para mais um papo legal. A gente falar um pouquinho de tudo da vida profissional, vida pessoal, falar um pouquinho de tecnologia, que a gente sempre dá essa pitadinha no final, né? Do metaverso, enfim. A gente propõe essa experiência para o convidado e convidar a galera também para seguir as nossas redes sociais, né? Block One Oficial em todas elas. Se inscreva no canal, deixa o like aí também e manda sugestão também, né? Deixa a sua opinião, manda sugestão de convidados aqui de Brasília, de preferência. Mas é isso. Beleza. Vamos lá? Deixa você apresentar aí o convidado. A gente está aqui. Marcos Meireles. Me deu um branco aqui. É tanto convidado. O Adriano está num negócio de 15 podcasts por semana. Caraca. A gente está numa pegada monstra aqui. Mas é isso. A gente está aqui com o Marcos Meireles, né? Já fiquei sabendo que é empreendedor, tem uns negócios... Contabilidade, contador, empreendedor. E é um cara que é muito bacana, porque quando você fala assim, contador, né? Você já imagina aquele senhorzinho no escritório lá, E aí o Marcos é um cara super tecnológico, cheio de ferramenta aí com a tecnologia, sempre empreendendo, sempre ativo. E é um cara que eu conheci aqui. A galera, quando fala em contador, enfim, contabilidade, a galera acha que é aquela pilha de papel, calculadora científica do lado e um carimbo, né? E ele é totalmente contra papel, Marcos. Vamos deixar ele falar aqui. Marcos, muito obrigado aí por aceitar o convite e estar aqui com a gente hoje para contar um pouco da tua história. Pô, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Tá, a primeira coisa que eu preciso falar, que eu sempre gosto de deixar, eu não sou contador. Apesar de eu ser um empresário contábil. É uma parada que... Não, mas é legal isso. E eu gosto quando a galera fala, porque é um momento bem legal de eu poder... explicar, né? Pra eu poder explicar. Eu gosto pra caramba, porque todo mundo acha que eu sou contador. Apesar de hoje ter bastante conhecimento, eu brinco que eu sei mais da maioria dos alunos de faculdade, de contabilidade, galera formada, porque eu vivo isso. Mas eu sou empresário contábil, eu sou formado em gestão pública, nada a ver. Então, assim, nada com nada. E além de empresário contábil, eu sou também... Virei palestrante recentemente, virei professor, tenho gostado muito dessa área de educação. Acho que todos os negócios eles permeiam pela parte de educação. E no mundo do empreendedorismo, cara, o Brasil é o lugar mais complicado do mundo. E aí, desde que eu comecei a empreender e podendo ajudar a contabilidade, a gente sempre teve o foco de tentar ajudar os nossos clientes. Então a gente sempre se esforçou muito para poder ajudar. E aí, ir para a área de educação foi a forma que eu encontrei. Porque não adianta você fazer pelo cara, ele precisa aprender. Porque mesmo que você faça, vai chegar uma hora que ele vai ter que aprender. E aí, tenho entrado nesse mundo da educação também, através de uma plataforma que estou criando, chama Materialize Seu Negócio. Eu tenho a Atom Gestão Inteligente, que é a empresa de contabilidade, e o Materialize Seu Negócio, que é... Mas calma lá. Não, é contabilidade, como agora vai... A contabilidade, porque o seu pai é contador... Isso mesmo. E você trabalhava na empresa do seu pai com ele, tudo, depois ele saiu e você tocou a empresa. Mas eu acho que a gente tem que chegar na raiz de onde você é de Brasília mesmo, sua família é daqui, começa do começo. Bora começar do começo. Eu sou de Brasília, nascido e criado em Brasília, não me vejo morando fora de Brasília, já morei em Natal um tempo, já visitei alguns lugares, amo sair de Brasília para turistar e eu amo Brasília, então estou aqui desde sempre. Sim, acredito que vou ficar aqui bastante tempo. Eu sou o mais velho de 5 filhos. Minha família é bem grande mesmo. Por incrível que pareça, do mesmo pai e da mesma mãe. É uma pergunta que às vezes acontece. Fala, o mesmo pai e a mesma mãe? É, o mesmo pai e a mesma mãe. Sou casado há 5 anos com a Paloma. A Paloma tem aí trilhado junto comigo essa vida de empreendedor. Cara, eu me vejo como empreendedor desde sempre, sabe? Assim, apesar de nunca ter empreendido, tipo, eu não tenho uma história legal igual de... Pô, comecei com 16 anos. Não, eu nunca fiz isso. Mas eu sempre empreendi, tipo, eu sempre quis ser diferente, eu sempre me esforcei para ser diferente, para fazer diferente. A vida inteira, eu nunca gostei de ser aquele padrãozinho que todo mundo teve. Eu acho que o meu empreendedorismo começa aí. Mas eu começo a empreender de verdade com negócios depois dos meus 21 anos. Então, dos meus 19 aos 21, eu servi como missionário. Eu passei 2 anos no Rio Grande do Norte ensinando as pessoas sobre Jesus Cristo. Foi um momento que eu aprendi muito sobre a vida, sobre um monte de coisa. E aí, quando eu volto, como o Adriano falou bem, meu pai ele tem um escritório de contabilidade, que ele fundou 1 ano antes do meu nascimento. O escritório foi fundado em 94, eu nasci em 95. E aí, eu comecei a trabalhar com ele. A ideia era, todo bom brasiliense. É o seguinte,
vocês sabem bem, a gente nasce, passa na UNB e passa num concurso. E pronto, zerou a vida. É a vida útil de quem nasce em Brasília. Compra um apartamento em Águas Claras, pronto, você zerou a vida, acabou, deu. E aí, falando de jogos, você... Faltou a parte de ter um shih tzu também, tem que ter um shih tzu. Tem que ter shih tzu, isso é verdade. Mas isso aí Já completei algumas dessas. Moro em Águas Claras, tenho shih tzu. Malho na Smart, brincadeira. É basicamente isso. Esse era o meu plano. Antes de eu ir para a missão, eu passei na UNB, eu comecei engenharias na UNB, aí fui para a missão. Quando eu voltei com alguns outros, ainda um pouco perdido, mas com alguns outros planos. E aí, nesse meio tempo, melhor forma de Brasília, vou fazer gestão pública, curso rápido, 2 anos, vou para um concurso público e pronto. Vou estudar aqui e estava fazendo isso. Aí foi quando eu comecei a trabalhar no escritório do meu pai, e aí quando eu comecei a gostar vi que ter negócio pode ser uma boa. Mas seu pai sempre trabalhou com isso, pelo menos abriu a própria empresa ali e tudo mais. Ele já empreendeu, né? E isso eu imagino que você tem seu pai como espelho nessa questão do empreender e de também te puxar para esse lado da contabilidade. E como é que era a sua rotina quando você começou no escritório dele? Você chegou, porque a galera, normalmente, quando começa na empresa do pai, ou de algum familiar, ou de algum amigo, não sei o que, o cara, todo mundo acha que o cara vai começar com um cargo legal. Na verdade, pelo contrário, né? A galera que começa a servir café, office boy, alguma coisa do tipo, né? Como é que você começou? Cara, sobre isso você falou uma coisa legal. Eu tinha os 2 espelhos em casa. Meu pai é servidor e é empreendedor. Ele é as duas coisas? Ele é as duas coisas. Então eu conseguia ver muito bem as duas coisas. Isso aí é muito fera, Marcos, porque eu tô falando assim, meu pai foi servidor, né? Eu nunca vi o lado de empreendedor em casa. Porque tem um lado bom, tem um lado ruim, e eu acho que quando você tem que nem teu pai, as duas coisas, você consegue ver os 2 mundos muito bem, e eu acho que ele passava isso para você, né? Porque você é um cara curioso, corre atrás. Eu acredito que você questionava muito teu pai, tinha que perguntar muito pro teu pai. Total. Então, como é que era isso também, né? Você poder ver esses 2 mundos ao mesmo tempo. Cara, total. Foi o que você falou, eu via o benefício de cada um. Cara, desde pequeno, eu sempre tive alguns sonhos bem fora da realidade, sabe? Bem fora do normal. E tenho trabalhado bastante para isso. E aí, assim, no serviço público, depois, com mais maturidade, eu vi que eu não conseguiria chegar onde eu gostaria. Então, assim, apesar do serviço público ter muitas coisas boas, tinha algumas coisas dos meus sonhos que me limitariam. E aí, por isso, eu não quis. E aí, respondendo a pergunta, eu trabalhei com meu pai em 2 momentos diferentes. Um com 16 anos, e aí nesse eu não fazia nada, eu era um vagabundão, de verdade, sim. E me arrependo de não ter tido a visão de, na época, eu poderia ter aprendido muito mais. Assim, eu aprendi algumas coisas, mas é aquilo. Se não tivesse nada para fazer, eu não procurava nada para fazer. Mas você é todo adolescente, é assim. Se aparecesse, você ia lá, ajudava a fazer. Mas também, se não tivesse nada, você cumpria o horário e acabou. Acabou. Eu ia pro escritório, e aí eu saía da escola, pegava o ônibus, ia direto pro escritório. Eu estudava na Católica e o escritório ficava no CIA. Então eu pegava o ônibus ali da Católica, ia pro CIA. Aí, semana de prova eu não ia, e ele também era bonzinho. Coisa que com os meus irmãos eu já não fui tão bonzinho assim, não. E aí, quando eu voltei de missão com uma maturidade diferente, aí sim, eu voltei, mas também fui trabalhar... A primeira área que eu trabalhei dentro do escritório é uma área que a gente chama de societário, que é a área que faz abertura de empresa, baixa de empresa, alteração, essa parte mais burocrática com a junta comercial. Eu cheguei aí nesse meio tempo, né, que eu comecei a aprender e comecei a gostar. Eu cheguei a passar em todos os setores. Então, eu passei no setor fiscal, passei no setor de departamento pessoal. Eu só não cheguei a passar... No contábil eu ainda passei, mas bem pouco. E aí eu aprendi um pouquinho de tudo. Então, o primeiro ano foi isso. Foi assim, conhecer tudo, aprender a ajudar. O segundo ano... O primeiro ano eu já comecei a ver... Estava estudando gestão... Apesar de ser gestão pública, tem um pouco de gestão. De fato, né? Assim, tem várias teorias da gestão muito boas. E eu comecei a ver, a gente tem muito potencial. Cara... talvez valha a pena. E o segundo ano foi quando, de fato, eu comecei assim, pai, cheguei. Por que a gente não muda isso aqui? Vamos fazer isso aqui. E aí eu comecei a fazer algumas mudanças, assim, começar a tomar um pouquinho, não vou falar nem para tomar as rédeas, mas mais de dar pitaco. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Do segundo para o terceiro ano, eu comecei a chamar mais a responsabilidade. Então, de realmente, não, deixa que eu faço isso aqui, deixa que eu faço isso aqui. E você vai tomando gosto também, né? Sim, eu fui aprendendo, tomando gosto. E aí, nesse meio tempo, meu pai estava fora do escritório. Meu pai, depois que a gente sofreu um assalto em mais ou menos 10 anos, mais ou menos 10 anos. A gente morava numa casa aqui em Brasília e a gente foi morar em apartamento por causa disso. Então, nesse meio tempo também, ele ficou meio desgostoso do escritório, deu uma atrapalhada. Ele estava um pouco fora. Quando eu voltei,
e ele começou a ver, ele voltou também para me ajudar. Ele começou a me ensinar muita coisa, aprendi muito nesse período. E aí do segundo ano para o terceiro, ali, metade do segundo ano, foi quando ele começou de fato a deixar eu tomar mais decisões. E aí de lá para cá eu aposentei ele. Hoje a gente tem mais 2 contadores na equipe, então assim, acabei deixando ele mais de lado. Até foi bom para ele, que era uma coisa que ele queria de poder se aposentar, de não ter que se preocupar com isso, e aí toco todas as decisões, faço tudo, basicamente. Marcos, e vem cá, e como é que era o Marcos voltando lá na escola? Você na escola, bom aluno? Estudava muito, aprontava muito? Como é que foi o Marcos aí até o 2º grau? Cara, essa é uma... Porque você está falando, é bacana a gente voltar, porque você está falando, e eu acho que vai ter muita curiosidade, a questão da parte do missionário e tudo, que isso gera muito curiosidade das pessoas. Pô, legal. Mas você era um bom aluno, aprontava? Mais ou menos. Então, o que acontece? O Marcos, no ensino fundamental, foi um Marcos que teve bastante dificuldade de relacionamento, apesar de sempre ser muito comunicativo. Eu tinha muita dificuldade em criar relacionamento com as pessoas, então isso foi muito, muito difícil para mim. Socializar, se diz? Eu socializava muito bem, eu não conseguia criar realmente relacionamento, sabe? Fazer amizade, eu tinha um pouco de dificuldade para isso. Isso me atrapalhou bastante, sim. Era muito tecnológico? Era aquele menino que ficava muito no videogame, no computador? Ou... Não. Eu acho assim, era mais uma questão de não saber lidar com algumas coisas mesmo, sabe? Então eu me estressava muito fácil, brigava bastante. E aí isso foi uma coisa um pouco complicada. Já no ensino médio, eu já consegui lidar um pouco melhor com as coisas. E aí já melhorou. Só que eu nunca fui o aluno de estudar muito. Eu sempre tive assim, uma certa facilidade de aprendizado. E para algumas matérias que eu gostava, eu acabava me esforçando. Para outras eu passava. Assim, nunca foi aquele excelente, mas nunca fui ruim. Eu só me lembro de ter ficado de recuperação, por exemplo, um único ano. É o ano que eu não podia ficar de recuperação. Era um ano que o Flamengo foi campeão em 2009. Eu tinha passagem. Copa do Brasil, né? Não, foi campeão do Brasileirão. Brasileirão, verdade. Então, era para eu estar no último jogo do Brasileirão. E eu fiquei de recuperação em inglês. Cara, a gente tentou de tudo para tentar trocar a prova e não tinha como. Acho que foi Flamengo e Grêmio, né? Foi o último jogo, foi Flamengo e Grêmio. Então, foi assim... Cara, eu perdi. Realmente era para estar lá e não fui. Mas é isso, sim. Minha vida inteira escolar foi assim, sim. Fiz muitos esportes. A parte boa de ter estudado na Católica é que joguei futebol, basquete, é bem forte, né? Cara, demais. Demais mesmo. E o que eu joguei por bastante tempo, cheguei a jogar campeonatos brasilienses, foi o handball. Então foi muito bom mesmo, porque a Católica me ajudou muito a construir essa parte de socialização, fiz teatro. Disciplina, né? O esporte, ele pede disciplina, né? Se você não tiver concentrado em disciplina, e mesmo que você não se torne um atleta profissional, você pode canalizar essa concentração, né? Faz muito disso, né? É muito bacana isso, porque é exatamente isso. A gente fala assim, mas ele não vai ser profissional, mas só o que ele aprende tudo, né? É fantástico. Exatamente. Não, e total. E assim, para mim foi muito bom. Porque era um momento de gastar energia. Então eu gastava muita energia. Eu chegava na escola de manhã, chegava 7h15, se eu não me engano. Eu saía da escola, tinha dia 9 horas da noite. Então eu passava o dia. Né? Que parava de estudar, fazer prova e tal, e ia treinar. Aí ia treinar. Aí assim, o treino, meu treino já no ensino médio já era de noite. Ele começava às 6 horas. Mas eu passava o dia na escola, porque aí tinha cursinhos, né? Tinha professores dando reforço, tinha um monte de coisa acontecendo. Então, um pouquinho do meu ensino médio foi isso. Eu vivia na escola, foi muito bom. Fiz muitos bons amigos, conheci muita gente. E aí, do aluno, era isso, sim. Tinha algumas coisas que eu gostava. Então, eu lembro, por exemplo, física. Física, eu nem gostava tanto de física, mas eu gostava do professor. Eu lembro uma vez, por exemplo, ele falou que ninguém ia gabaritar a prova dele. Aí, esse foi um que eu peguei pilha, eu levantei a mão, eu lembro até hoje. Ele, ninguém vai gabaritar minha prova. Eu levantei minha mão e falei assim, quer apostar? Ele, o quê? Eu falei, você quer apostar que eu vou gabaritar a tua prova? Então eu tinha muito isso, assim, eu gostava dessa competitividade, eu era muito competitivo. Então toda vez que tinha uma competitividadezinha, aí eu não cheguei a gabaritar. Mas eu tirei, assim, valendo 4, eu tirei 3,8. Aham. Então, assim, era nessas horas que eu estudava. E aí você... Engenharia, né? Pergunta aí, vai, Neto. Não, vai lá, pode vai lá. E aí, segundo grau. E aí, teu pai, contador, servidor público, você já falou que gostava de física. Por que engenharia? O que te levou para engenharia? Porque tinha o teu pai, então... Você trabalhou com 16 anos, você não estava na faculdade ainda. Então, você olhou e falou assim, cara, contabilidade, esse negócio não é para mim. O que te levou para engenharia,
Cara, a fazer engenharia, né? Olhando para trás, não faço ideia. De verdade, não consigo me ver hoje, assim, como um engenheiro de profissão. Talvez, às vezes eu até penso em voltar para fazer engenharia pelo conhecimento que a engenharia te dá. Pô. Você vai olhar os grandes CEOs de megas empresas, boa parte são engenheiros de diversas áreas. Então, a engenharia ela te dá uma visão muito mais ampla de mundo. Mas, sendo sincero, não sei, eu acho que sim, uma coisa que eu sempre conversei muito sobre educação, e eu até brinco, eu tenho um irmão, como eu falei, eu sou o mais velho de 5 filhos, eu tenho um irmão que saiu do ensino médio tem 2 anos, ele está com 19, 20, então, tem um ano e meio, 2 anos que ele saiu. E, pô, a coisa que eu sempre critiquei muito da educação é que você sai do ensino médio, você não é nada. Pô, você não tem, assim... Eu vou arranjar um trabalho. Você não é preparado para nada. Para nada. Você não está preparado para passar num concurso público, você não está preparado para trabalhar em nada, você não está preparado para ser empreendedor. O mais que você está preparado é passar na UNB. Você vê essa questão, né, do segundo grau. Né? Antigamente a gente tinha muito as escolas técnicas, né, o Marcos. E você falando disso aí, eu tô falando que o meu primo lá no Sul, ele fez escola técnica de contabilidade, cara. Aí ele saiu... Cara, ele já trabalhava no segundo ano que eu ia lá, ele já estava trabalhando no escritório. Ele já tinha muito de mecânica, elétrica. Aí quando ele fez a faculdade de contabilidade, cara, saiu lá na frente. Porque já tinha feito isso. Ele já chegou com a noção. Já, cara, porque o técnico ele é mais mão na massa, né? E aí, quer dizer, hoje a gente perde isso, porque você não tem. Aí o cara faz o segundo grau, aí ele faz o segundo grau, ele não tem essa opção, que pode ser uma excelente opção, né? Elétrica. E uma falha, assim, na minha opinião, eu troco muita ideia disso com o nosso querido Henry, que hoje está sendo nosso diretor aí de imagens, é que ela não só não te prepara, como ela poderia muito bem pegar a parte que o aluno se destaca ali, a tendência que ele vê no aluno, sei lá, isso. Esse aluno, ele vai muito bem em exatas. No ensino médio, vamos focar aqui nessa parte de exatas com ele, ou esse aluno é muito bom em linguagem, vamos para a parte de linguagem, ensinar mais idioma, vamos fazer... Eles não aproveitam, eles dão 10% de cada coisa, acabou o terceiro ano, é isso aí, vai lá tentar viver. Cara, é isso. E essa orientação, por exemplo, que o Marcos aqui, a irmã do Marcos trabalha com ele, se você não trabalha aí, ele orienta muito os irmãos, você é mais velho. Cara, essa orientação, lá na frente, ela é fundamental, ela vai fazer toda uma diferença. Total, porque você ter isso, eu não lembro ter tido isso. Então você pesquisa, escuta fala por isso que eu estou falando, quando você fala teu pai, servidor, e teu pai contador, por exemplo, vou te dar um exemplo de engenheiro. Eu, quando era mais segundo grau, tinha um amigo meu que o pai dele era mecatrônico, elétrico, cara, o cara era o mais rico da sala. Eu olhava aqui e falei, cara, engenharia é um negócio bom. Ia na casa do cara, a gente só queria fazer trabalho na casa dele. Mas era isso, era o exemplo que eu tinha. Então você não tem, quando você tem perto que te orienta, essa profissão tá boa, esse aqui é o futuro, isso não é. Cara, faz toda a diferença, porque porque às vezes muitas pessoas entram num ramo, trabalham 10 anos e falam, cara, não era isso que eu gosto, cara. Eu tinha ter feito lá atrás o que eu queria. Então, eu acho que a engenharia foi um pouco disso. De, cara, ser engenheiro é bom. Cara, é uma excelente profissão você é engenheiro. Acho que foi um pouco disso. Aí eu passei no UNB, ia pro Gama todo dia, porque é o polo de engenharias lá no Gama, lá, né? O campus lá. Quando eu comecei, eu gostava, eu sempre gostei muito de carro. Então, lá na engenharias, ele é uma... A engenharias da UNB, ele seria como se fosse uma... aprofundar dentro de algumas engenharias. E aí eu gostei muito de engenharia automotiva, que seria a engenharia mecânica com foco em automotivo. Então eu comecei a ir para esse rumo, estava gostando pra caramba, tive alguns professores muito bons, tive um professor porque na UNB, né, é uma bagunça de grade, você que escolhe suas matérias, então é uma bagunça. Tem que madrugar para conseguir com a matéria que você quer, é obrigatória. Nossa senhora, desse jeito, não. E aí, numa dessas, eu precisava pegar uma optativa, eu peguei uma optativa de engenharia automotiva para ver como é que era. Então, eu gostei pra caramba. Eu fiz um trabalho de pneu, que eu nem... Comecei a estudar sobre pneu, que eu nem imaginava que tinha tanto para estudar sobre uma coisinha de um carro, né? Um pneu ali. Uma peça, né, cara? Uma parte. Eu fiquei, assim, abismado com a quantidade de coisas que tem para um pneu. E eu gostei muito. Só que quando eu vou para a missão, e aí, assim, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. E algumas pessoas conhecem como Mormons, é um apelido que a gente tem. E aí, como membro da igreja, a gente sempre é incentivado a fazer missão. Meu pai serviu como missionário lá em Porto Alegre, em 88. E, cresci vendo a importância disso. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu passo na UNB, e eu falo, não, vou esperar que a partir dos 18 você pode ir para a missão. Até quantos anos você pode ir? 25. Tá, você tem de 18... Até um período, né? E Marcos, só para porque eu não conheço, até dúvida minha também, e é bom a gente conhecer conhecimento, é sempre bom.
Até 25. É um processo seletivo ou quem quer vai? Como que funciona essa escolha de ser missionário? Legal. Todos que são membros da igreja são convidados a fazer esse trabalho missionário. Então, assim, não tem um processo seletivo, todos mesmo que querem. A única coisa que a gente acredita é em alguns princípios de dignidade. Então, existem algumas coisas que você não pode estar fazendo ou ter feito para poder ir. Então, por exemplo, um jovem que tem 18 anos já tem um filho, ele não pode. Por quê? Porque a responsabilidade dele já não é mais tem que ajudar cuidar as pessoas, da família. é ajudar a família dele. Entendi. Então, existem alguns princípios simples, sabe? E é um período? É um período, são 2 anos. Então, você serve 2 anos, você vai lá e faz. E se durante os 2 anos o cara quer desistir? Pô, acontece? Como é que Acontece, sim. vai ter que justificar aquela coisa? Não. Assim, como é que funciona o processo? Todo o processo de servir como missionário é voluntário. Então, você vai se você quer, você fica se você quer, você continua se você quer. Então, todo esse processo, ele funciona dessa forma. Então, antes de você ir, você que decide ir durante a missão, todo esse período. Claro que, durante a missão, quando você está lá, a igreja ela é muito organizada. Então, ela tem algumas pessoas que são responsáveis pelos missionários, que a gente chama de presidente de missão. Então, como é que funciona isso? A igreja ela organiza por áreas. Então, por exemplo, quando eu falo que eu servi missão em Natal, no Rio Grande do Norte, a minha missão chamava Missão Brasil Natal. Ela pega todo o Rio Grande do Norte, se a gente pegar lá o mapa do Rio Grande do Norte, ela pega todo aquele pedacinho lá do Rio Grande do Norte e algumas cidades da Paraíba. Então, eu servi naquele espaço. Meu irmão está na missão, inclusive, agora. Ele serve em Porto Alegre Norte. Então, Missão Brasil Porto Alegre Norte. Então, é um outro delimitação de área de trabalho. Então, por exemplo, se um jovem ele quer voltar, a primeira coisa que ele precisa fazer é procurar o presidente para falar que ele quer voltar. A gente acredita muito que a missão ela é uma experiência única na vida de um jovem. Imagino, cara. Deve ser uma coisa... Cara, eu não vejo o Marcos, eu não consigo imaginar o Marcos hoje se não fosse a missão. A pessoa que eu sou hoje é graças a todas as experiências que eu passei durante 2 anos. Porque é muita coisa, né? Porque o teu objetivo na missão, para você explicar, para ninguém ficar... O que seria? Qual que seria exatamente o teu objetivo na missão? Marcos, você vai Natal. Qual que você vai fazer isso? Todo dia você faz isso? Sua rotina, como é que funciona? É ajudar as pessoas a... O que você pode falar? Claro, não. Isso aí é... Cara, a gente é bem aberto em relação... É ajudar as pessoas a chegarem-se a Cristo. Entendi. Então, assim, é isso. É ensinar as pessoas sobre Jesus Cristo. Então, são 2 anos dedicados a ensinar as pessoas sobre Jesus Cristo. 2 anos. A gente acorda de manhã, 6h30 da manhã, até 10 horas da noite. O foco é esse. Então, todo o nosso estudo, toda a nossa energia, ela é utilizada durante esses 2 anos para isso. Então, assim, por que é um período que eu aprendi muito? Primeiro que é um período que você está em outro local. Os missionários, não sei se vocês já viram, mas quem já viu vai lembrar. Eles sempre andam de 2 em 2. Isso. Duplas, né? São duplas. Então, são 2 jovens lá, camisa branca, uma plaquetinha preta, durante 2 anos. Então, a primeira coisa, cara, não existe nada melhor, nenhum estágio melhor para casamento do que isso. Não que seja uma vida de casado, mas, cara, você tem que aguentar um cara 2 anos. É fixo aquele cara? Não, ele muda de tempos em tempos, é isso. E aí pior ainda. Porque não é você que escolhe. Você acostuma com um e chega outro. Então, você tem que se adaptar. Eu brinco assim, cara, depois que eu casei foi muito fácil, porque eu escolhi minha esposa, eu quis, eu defini, eu falei, eu quero casar com você. Porque aí você não podia chegar um dia e falar assim, não, hoje eu não vou sair contigo lá o dia inteiro não, cara. Hoje você não tinha isso, não, né? Você tinha que ir, não cumprir. E até por uma questão assim, por que andam de 2 em 2? Porque na Bíblia fala que o evangelho vai ser pregado de 2 em 2 a todas as nações. E uma outra coisa é uma proteção. Porque se eu estou com uma outra pessoa, ninguém pode chegar e falar para mim assim, não, você fez isso. Cara, tem uma testemunha de que eu não fiz isso. Isso foi uma coisa que já protegeu muito os missionários. Tanto que a gente é recomendado, tirando o banheiro, se manter sempre em 2. E mesmo no banheiro é o seguinte, um fica na porta e o outro no banheiro. Justamente para evitar que haja qualquer tipo de acusação falsa. Você foi hostilizado alguma vez ou passou por algum momento assim mais difícil? O que você diria assim, um momento? Momentos difíceis, muitos. Sim, mas assim, hostilizado pelas pessoas? Hostilizado, não. Mesmo assim, mesmo pessoas de outras religiões que têm uma diferença de crença, já assim, de querer discutir, de querer falar que a gente está errado, isso acontece com uma certa frequência, mas ser hostilizado, de fato, nunca aconteceu. Eu acho que até o debate, independente do credo, né? Eu acho que ele é válido e é uma conversa, assim, mantendo aquele padrão de não elevar a voz, não, enfim, sem ofensas e tudo mais. Eu acho ele benéfico, acho que as duas partes podem aprender, né? Umas com as outras. Eu acho que isso é um dos princípios, né? Independente se você vai ensinar
a história toda, ou 10% da história, essa pessoa entendeu 10% da história, já aprendeu alguma coisa, né? E é interessante, né? Agora, o momento mais bacana que você viveu nos 2 anos? Se você fala assim, cara, que emocionante, seja o momento que te marcou. Pronto. Cara, pronto. E aí foi o que me fez, inclusive, a mudar o que eu iria fazer. E aí foi legal a sua pergunta, porque aí junta pra gente chegar depois daquele ponto que a gente estava. Eu estava em Souza, na Paraíba. Souza é uma cidadezinha no interior da Paraíba, quente. Só tem 2 épocas do ano lá. Quente e inferno. Não tem, é só isso. Ou é quente mais quente. Amo Souza. Foi assim, uma das melhores cidades que eu já morei. Uma cidadezinha do interior. Eu tive a oportunidade de ensinar uma mulher que ela estava grávida. E aí, num dia que a gente foi ensinar, fomos na casa dela para ensinar ela. O namorado dela não estava nesse dia. E aí, só assim, um parênteses sobre isso. Então, a gente lembra que a gente tem que tomar muitos cuidados. Então, por exemplo, uma mulher sozinha, a gente nunca vai ensinar ela dentro da casa dela, sempre do lado de fora. E quando a gente chegou lá, ela estava em trabalho de parto. Caramba. Ela estava entrando em trabalho de parto. Então, assim, graças a gente não teve que fazer o parto dela já para ficar... Não aconteceu. Mas vocês estavam lá. A gente estava lá. Então, fomos nós que chamamos o SAMU. Nós acompanhamos o SAMU até o hospital. Então, o SAMU a gente foi andando. E era bem longe do hospital, então a gente foi andando. Ficamos acompanhando para ver como é que estava indo. Depois desse caso, foi um que eu comecei a pensar em fazer medicina. Então, eu falei, cara, eu quero... olha que oportunidade legal de poder ajudar as pessoas, de poder salvar vidas. E aí foi quando eu pensei em fazer, e quando eu mudei de engenharia. Porque engenharia era ganhar dinheiro. Aí você voltou... Então, calma aí. Aí você voltou, teve essa experiência, voltou. Aí você voltou para engenharia. Aí, como é que foi? Isso eu estava com 1 ano que eu estava na missão. Então, faltava mais 1 ano. Tá. Fui amadurecendo a ideia. Quando eu volto, cara, medicina... Eu já tinha perdido a UNB, eu acabei perdendo a UNB, eu fui jubilado da UNB por causa da... Tipo, tem uma... A gente já, como membro da igreja, a gente já sabe como é que tem uma jogadinha para você conseguir manter a UNB. Mas acabou que no meu caso não deu certo. Que é assim, você tranca um semestre, faz aí depois uma matéria, aí pega uma matéria, reprova, aí tranca o próximo... E vai fazendo isso. É meio que uma jogadinha... E aí no meu acabou não dando certo, eu não lembro exatamente por quê. Mas quando eu volto, mesmo que tivesse dado certo, a minha intenção não era continuar. E aí o que eu penso? Cara, eu não quero fazer meus pais terem que pagar 7, 8, 10 mil reais de faculdade particular de medicina. Então, a ideia foi, vou fazer um curso mais rápido, passo num concurso e depois eu mesmo me banco. E nesse meio tempo eu fiquei noivo. Então, eu volto de missão, eu e a Paloma, a gente já namorava há um tempo, eu peço ela em casamento e falei, também não dá para casar e não ter dinheiro. E aí foi quando eu falei, não, vamos começar a trabalhar com meu pai, vamos estudar para concurso, vamos fazer um curso mais rapidinho para poder fazer tudo isso acertar. Então, se eu for fazer medicina, dá para segurar aí 5, 6 anos, são 10 anos de... contando residência, tudo. Tudo, né? São 10 anos. Então, o que são 5 anos? Não vai atrapalhar tanto. A ideia era essa. E aí, quando eu começo a trabalhar no escritório de novo, já com uma outra maturidade. E aí, como missionário, que é uma parte interessante, eu tive a oportunidade de liderar um time, né? Porque, assim, como eu falei, a igreja é muito organizada. Então, não é bem uma liderança de, tipo, militar em que eu mando, não. Mas é uma liderança de que eu precisava me preocupar com eles, com vários outros missionários. O bem-estar deles fazia parte das minhas preocupações. Tinha que orientar. Dar treinamentos, ajudar em situações que eles estavam com dificuldade, em relação ao ensino, em relação a encontrar pessoas para ensinar. Porque, querendo ou não, a gente tem, como missionário, a gente tem algumas metas de encontrar pessoas, metas para ensinar pessoas. E aí, como... líder, né, dentro de uma parte da organização da missão, eu aprendi muito sobre liderança. Acho que assim, o que eu mais sei de liderança foi graças a esse período. E ainda é uma liderança que eu penso assim, ela é melhor por um lado, mas quando a gente olha para o mundo corporativo, ela é pior. Porque eu não posso demitir ninguém. Não existe assim, não, você não está fazendo um bom trabalho, valeu, volta para casa. Não. Você está fazendo um bom trabalho, cara, eu tenho que fazer de tudo, porque você vai ficar aqui 2 anos. Se você tem 1 mês e você está fazendo um bom trabalho, se você tem 6 meses, você vai ficar aqui 2 anos. Então, o meu papel é te ajudar a encontrar o que está faltando para você poder melhorar. Então, foi algo que me ensinou muito sobre liderança. Porque no mundo corporativo 1, 2, 3 strikes, valeu, abraço, tchau. Você tomou as advertências ali e acabou. Não tem o cara te avisou, botou tudo no lugar. Mas aí beleza, aí
você voltou, aí teve esse espasmo de vou fazer medicina, mas aí eu fiquei noivo, aí eu preciso ter uma estabilidade, voltei para a empresa do meu pai com outra mentalidade, e daí você começou a pensar no futuro. Além disso aqui eu vou empreender, além disso aqui, como é que eu posso melhorar isso aqui? Eu posso deixar isso aqui mais tecnológico? Como é que você pensou? Qual foi o seu passo à frente? Eu me encontrei, eu vi o que eu realmente amava fazer. Foi, cara, para mim empreender, eu sempre fui muito criativo, eu sempre gostei muito de criar, e eu vi que no empreendedorismo eu poderia fazer literalmente o que eu quisesse. E aí foi quando eu me apaixonei por ser empreendedor, porque eu vi, pô, aqui só depende, assim, só depende de mim, não é bem uma verdade, mas é muito. Nos negócios depende muito do que você quer, da forma como você faz. Da forma que você trabalha, né? Então eu comecei a gostar pra caramba, porque assim, eu vi que tinha um mundo de possibilidades, eu vi que tinha um mundo de coisas novas, de inovação, e cara, de verdade, eu amei muito isso, muito mesmo. E aí eu falei, pô, a ideia da... Aí você começa a se entender. Então a ideia da engenharia era ganhar dinheiro, a ideia da medicina era ajudar as pessoas. A ideia do empreendedorismo é... Eu consigo fazer tudo isso. Então, como empreendedor, eu ajudo pessoas. Como empreendedor, eu consigo ganhar dinheiro. E como empreendedor, eu me encontro como pessoa. E aí, para mim, foi a junção de tudo isso. Foi assim, cara, é tudo que eu queria. Eu consigo fazer tudo numa coisa só. E aí, por estar no mundo do empreendedorismo e ter que ter... E aí foi uma parte muito difícil. O meu gap de conhecimento ele teve que ser muito curto. Eu não tinha tempo a perder para aprender. Por quê? Eu era o funcionário mais novo de idade e de tempo de casa. Então, assim, pô, na nossa equipe, na época, tinham pessoas que tinham 10, 12 anos trabalhando com os meus pais. Então, para eu poder tomar uma liderança, e aí até assim, eu falo que muitas vezes as pessoas acham, não, só chegou onde está porque é filho do dono. Eu falo assim, talvez tenha facilitado. Mas eu tenho certeza que eu só cheguei onde eu estou porque em 2 anos, 3 anos, eu sabia talvez tanto ou até mais que pessoas que tinham 10, 12 anos trabalhando com a gente. Então, eu em 2 anos e meio, 3 anos, eu estudei muito. Muito, muito mesmo. Teu pai te cobrava mais, Marcos? Ou não? Porque tem isso, tem pai que é até mais duro com o filho do que com o funcionário. Não, cara, não. Não era? Eu brinco até que assim, eu tinha tudo para ser o playboy mimado. Porque se eu tivesse lá e fizesse nada, estava tudo bem. Meu pai sempre foi muito tranquilo em relação a isso. Eu acho que eu sou pior que ele, com os meus irmãos. Eu acho que eu... Pega mais pesado. Eu pego mais pesado, é. Uma das minhas irmãs até não quis ficar com a gente por causa disso. Eu pegava muito no pé dela. E aí, até mais do que meu pai. Mas meu pai sempre foi muito tranquilo, assim, eu não me lembro dele cobrar mais. Às vezes, eu acho que até cobrava menos. A impressão que eu tenho, ele era realmente muito bonzinho. Então, eu que realmente quis, né? Eu comecei a ver que tinha... Acho que também ele talvez não cobrasse tanto, porque como o plano era virar servidor público, eu falei, pô, para que eu vou perder tempo com ele se ele quer... Eu acho que também passava um pouco disso. E aí, depois, hoje em dia, já não. Hoje em dia, a cobrança já é... Ele achava que era temporário, né? Você estava ali, mas aí você foi tomando gosto e foi pegando a experiência da coisa, né? E, além da empresa de contabilidade, você empreende de que forma? Aí, cara, como eu falei, eu gostei pra caramba, então a gente começou. Primeiro que a contabilidade, a gente reformulou ela inteira. É isso que eu ia falar. Você, quando fala assim, só para até de fora, assim, quando ele fala contabilidade, a empresa era de contabilidade. Pronto, tradicional, eu acredito, né, Marcos? Você entrou nela, era aquela contabilidade tradicional, né? Uhum, total. E o Marcos foi mudando, porque, inclusive, tem ideias dele, que a gente participa de grupos juntos, que várias outras empresas aprendem, vêm e usam, como foi uma plataforma que ele fez de treinamento para os funcionários dele, novos funcionários e para os clientes. Quer dizer, aí você vai te falando, quer dizer, toda essa dinâmica dele reformulou e pode dizer que é uma contabilidade, porém totalmente digital, totalmente tecnológica, totalmente avançada, totalmente diferente do que o mercado tradicional tem. Né? Total. Então, assim, quando eu entrei, eu vi que tinha muitos gaps. Conheci muito o mercado, uma grande contabilidade online, que aí não vamos fazer propaganda do concorrente, né? Tava surgindo. E assim, cara, me admiro muito, admiro pra caramba eles, tanto que eu cheguei a conversar algumas vezes por Instagram com o CEO dessa contabilidade, até ficar um pouco chateado com ele quando eu quis visitar a sede, ele não deixou. Eu falei, tudo bem. Não deixou? Não.
Eu queria muito. Eu continuo admirando, eu falo isso de brincadeira, mas assim, depois disso eu falei, o cara não está tão disposto a compartilhar. Então, eu até parei de conversar com ele, mas foi um aprendizado muito legal. Então, eu comecei a espelhar neles, era uma contabilidade que vinha, hoje já é muito mais comum, contabilidade online, é bem normal isso, mas quando eles começaram, era algo muito diferente. Então, eu espelhei muito, eu falei, os caras estão fazendo diferente, a gente consegue. E aí a gente começou a mudar. Então, uma das primeiras coisas que a gente mudou foi criar uma marca. Então, o nome do escritório era M. Silva Contabilidade, de Marco Silva, que é meu pai. E a gente criou uma marca para Marco Silva, para M. Silva, que não tinha. E aí, posteriormente, a gente entendeu em 2019 que essa marca já não fazia mais tanto sentido com o que a gente representava. E aí, quando a gente muda para Atom Gestão Inteligente, a ideia sempre foi de agregar mais. Então, eu acho que o grande diferencial que a gente tem hoje de contabilidade é que a gente criou algo pensado para cada fase do... Enquanto você tem contabilidades online, que são baratinhas, e contabilidades que entregam mais, que são caras, a gente quis criar... por que a gente não junta esses dois mundos e cria uma trilha? Porque não existe só um empresário pequeno. O empresário, ele passa por processos. Então, assim, é como se fosse uma vida. Ele tem hora que ele está bem, tem hora que ele está mal, tem hora que ele está... Não é... Porque a tendência é que é só assim, não é, né? Os caras... Você não olha, o cara vai, melhora. O cara não está só na crescente, a pandemia foi uma prova disso. Grandes empresas aí sofreram doidado, quebraram. Total. Né? Então, eu acredito muito como se fosse um ser vivo. Então, uma empresa, ela nasce, ela cresce, ela evolui e chega... Assim, ela morre de algum jeito. Existem várias formas de uma empresa morrer. Tem formas boas de morrer, fazendo essa analogia, tem formas ruins, né? Forma ruim é quebrar. As formas boas é quando você vende, quando você... É comprado, né? Então, é incorporado, alguma coisa. Isso, é quando você sai dela. E aí o que a gente quis foi, vamos criar algo que ajude até um ponto, que aí também não dá para... Porque a gente tem empresas no Brasil desde, sei lá, um MEI até o Banco do Brasil, que tem, sei lá, quantos mil funcionários no Banco do Brasil. Então, não tem como atingir todo mundo, mas a gente quis atingir o cara pequenininho até um certo tamanho de crescimento dele a gente poder ajudar. E aí, com isso, nesse meio tempo, a gente queria ajudar ainda mais. A gente criou uma parte de terceirização de financeiro dentro da Atom Gestão Inteligente, que aí foi um outro serviço que a gente colocou, além de, como o Adriano falou, muita tecnologia. Então, a gente tem central do cliente 100% online, de documentos. Hoje, nossa equipe, por exemplo, está espalhada no Brasil. A gente tem 10 pessoas na equipe. Metade está em Brasília, a outra metade não está. Então, telefonia, VoIP. Você liga para Brasília, a pessoa que te atende, que é a nossa sucesso do cliente, a Anne, ela está lá no Maranhão. Então, você liga para Brasília achando que vai falar com alguém. Você está falando com a pessoa lá do Maranhão. Isso é muito bacana, essas soluções que ele traz. O Marco está sempre muito antenado nessas soluções aí do mercado. Bom demais. Eu gosto muito de tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela facilita, se você souber usar. E eu demorei muito para aprender sobre isso. No início, eu achava que tecnologia era fim. E eu já entendo que ela é meio. Então, ela é meio para facilitar o que você quer chegar. Das pessoas, né? Porque a galera já imagina assim, pronto, criar uma plataforma para o empreendedor fazer o imposto de renda, ver como é que está a MEI dele e tal, não sei o quê. Tirou o emprego de 10 contadores com carimbo. Não, peraí. Não é bem, o algoritmo ele não faz tudo isso também sozinho, né? Tem que ter... Essa questão, cara, porque que nem a gente vê hoje, que a gente trabalha remoto, e o Marcos falou que ele é totalmente adepto de 100% remoto, e possibilita isso, né? As pessoas do outro lado do estado contratar e você girar Total. a economia muito mais integrado, né? Total, não. Assim, a gente decidiu que provavelmente assim, não voltaria. Eu falo que eu sou o primeiro. Cara, eu amo trabalhar de casa. Eu amo acordar de manhã, estar com minha esposa, passar o dia com minha esposa do meu lado. A gente para cozinhar juntos, a gente vai fazer o nosso almoço junto todos os dias. Então, eu gosto muito disso. Então, eu sou o primeiro. E segundo, para a equipe também foi muito bom. Então, a gente tinha uma pessoa, a Joyce, que ela morava aqui em Brasília, e a família dela é do Maranhão também. Então, a gente tem 2 pessoas do Maranhão. E aí, a Joyce, quando teve a pandemia, foi quando a gente foi, de fato, para o online, e ela decidiu voltar para o Maranhão para estar perto da família. Então, para a gente é muito legal isso. Assim, tem os seus desafios. Não vou falar que é uma tarefa fácil. Porque... Tem gente que não lida bem funcionário, né? Tem funcionário que não... Que gosta de ir lá, tá 8 horas na mesa e tal. Ou ele está remoto e ele não entrega como se ele tivesse, né? Total. Isso é uma questão, de fato, de perfil. E aí, quando você está pensando nisso, você tem que entender que você tem que procurar pessoas que tenham perfil para isso. Então, a gente teve 2 pessoas da equipe que não se adaptaram e tiveram que sair, assim, pediram para você falar, olha, não está legal, não estou gostando. E beleza. Faz parte do jogo, né? A gente escolheu o jogo que a gente quer jogar. E esse tem sido o jogo. E agora vai essa questão de remoto, né, da tecnologia. Eu estava falando com um amigo meu de TI,
e ele é programador. E ele trabalha remoto, né? A empresa mandou um computador para ele. E aí a tecnologia facilita essa questão do funcionário. Hoje, o computador dele é totalmente monitorado, inclusive o movimento do mouse. Então, se ele deixa o mouse muito tempo parado, a empresa já sabe. Então, ele no começo não sabia, estava usando muito do celular. E aí o cara falou assim, nossa, como é que você está trabalhando? Porque o teu computador não está movimentando. Aí ele falou, poxa, aí ele... Então, você fica sentado. E ele falou, você tem flexibilidade de horário, você pode sair, mas você saiba que você está sendo monitorado também. Então, a sua obrigação de 8 horas por dia. Então, eu achei legal isso, porque assim, você força que acaba que as pessoas vão se adaptando. Né? Porque também tem o cara que abusa, né? Que o cara sai do computador, deixa lá, não trabalha, engana. Uma coisa que eu percebo, eu conheço algumas pessoas que estão fazendo assim, é que em vez de falar, não consigo trabalhar remoto por conta da concentração, minha casa é cheia de gente. Aí as pessoas que eu conheço ou estão indo, tipo, estou indo para a Biblioteca Nacional e vou trabalhar de lá. Porque lá é silêncio, lá não é de graça, é em silêncio, tem internet, eu consigo trabalhar, ou eu levo meu modem e tal. E conheço outras pessoas, por exemplo, vou trabalhar no pilotis do prédio. Levo minha internet com meu modem, estou lá, não tem cachorro, não tem criança no meu... Porque realmente acho que o que mais... tem gente que não consegue se concentrar, às vezes pela rotina de estar 20 anos sentado no mesmo lugar, bate o cartão, tá lá, toma um cafezinho, não sei o quê. Então, para se adaptar depois de 10, 20 anos trabalhando no jeito, é complicado, tem gente que não conseguiu, né? Total. E, sim, tem gente que realmente não vai ter perfil. Eu acho que a gente tem que entender isso. Assim, sobre essa questão de monitoramento, a gente toma muito cuidado para... A gente quer ser um meio termo. Eu não quero tá tanto ali dentro. O que eu quero é o seguinte, é o que a gente tem feito em todos os negócios, né? E daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre os outros. Cara, a gente tem que entregar. Tem uma coisa para fazer, o que a gente quer é que isso esteja pronto. No prazo. Se você vai fazer de dia, de manhã, de tarde, praia, da piscina, de casa, não interessa. É a demanda, né, Marcos? É a demanda. Você tem que fazer isso até quinta-feira. A gente tem esforçado muito para isso e criar formas da gente conseguir acompanhar sem ter essa necessidade, sem ser invasivo. Sem ser muito... isso. Eu acho que não tem tanta essa necessidade, até porque, assim, até mesmo eu. Então, por exemplo, hoje, tecnicamente, a equipe acha que eu estou trabalhando. Apesar de estar aqui... E acabou de descobrir que... vão descobrir depois que eu não estou. Mas eu gosto que exista isso. A gente entende, por exemplo, que tem alguns casos, por exemplo, nosso sucesso do cliente, a gente entende que não tem como, porque ela é a pessoa que faz o nosso atendimento, então, de 9 às 18, que é o horário que a gente está atendendo. Ela não pode ligar, não, agora não, só de madrugada. Ou atender está em outro lugar, barulho pra caramba, vento, enfim, tem que ter o horário ali. Isso a gente entende. Então, o nosso sucesso do cliente é o único que, apesar de trabalhar remoto, ele não tem flexibilidade, porque a gente entende que não tem como ter flexibilidade assim. O restante do time, a única coisa que a gente pede é assim, a gente usa o Slack para poder se comunicar internamente, só fica de olho no Slack, e aí a gente até criou, vamos tentar responder aí 40 minutos? Que se você está fazendo alguma coisa, dá tempo de você terminar, e aí não quebra a sua linha de raciocínio. Se você está fora, dá tempo de você dar uma parada, responder. Então facilita para todo mundo. Então a única coisa que a gente pede é, beleza, você não está fazendo, mas pelo menos fica de olho no Slack, porque aí se tiver alguma coisa mais urgente, aí beleza, aí conversa ali, resolve e acabou. E a gente colocou alguns pontos, eu trouxe como eu falei, eu gosto muito de estudar, e aí você aprendia... Acho que no ensino médio eu não gostava tanto, e acabei aprendendo, mas também pela necessidade, metodologias ágeis, né, de programação. E aí uma das coisas que a gente adaptou da metodologia ágil é aquela daily, né, aquelas reuniõezinhas curtas de acompanhamento. Então isso pra gente no remoto foi muito legal. Porque o que acontece do remoto que é tenso? A sua comunicação começa a virar muito profissional, porque você não vai perder tempo de escrever uma mensagem, tipo, e aí, como é que foi seu final de semana? Ninguém vai falar assim, não, eu fui pra praia, eu joguei frisbee, eu corri com o meu cachorro, eu saí com o meu... Ninguém vai fazer isso. Porque quando você está falando é rápido. Então, eu posso estar falando aqui e tá fazendo... Quando eu estou do seu lado, a gente vai conversando e vai fazendo. Quando você está escrevendo, não, você tem que parar, você tem que ler, aí você pensa, aí você escreve. Então, as dailies é bom por causa disso, que é o momento da gente acompanhar como é que estão as demandas, o que está atrasado, por que está atrasado, e também de se ver. E aí uma coisa que a gente ficou um tempo fora, que está voltando agora, e a gente vai até tá tendo umas ideias hoje que a gente deve mudar algumas coisas para dar uma gamificada, é um joguinho. Então, toda sexta-feira, aí agora a gente está no horário de 11h30, é um momento de meia hora em que a gente pega um jogo online,
e vai jogar com a galera para tentar socializar que coisa no escritório acontecia e que no online você tem que criar. Você perde um pouco, né? Você perde. Então você tem que ser algo assim, não forçado, mas tem que ser pensado. Porque naturalmente no escritório, pô, você levanta, você vai tomar um café, você vai tomar uma água, pô, tem outra pessoa que está ali, então você troca uma ideia. Todo dia e tal. Você está aqui do lado, vocês conversam. No online, as coisas precisam ser mais pensadas para que elas funcionem. Então, aí o joguinho a gente ficou um tempo fazendo, aí deu uma pausa e estamos voltando agora, que foi um momento bem legal. E sobre os outros negócios? Isso que eu ia falar. Agora fala você ficou na contabilidade, modificou, reformulou, mas você não para. E aí conta dos novos projetos que você está aí, da Materialize Já. Essa aí de educação, que eu acho que essa é bem interessante, até para quem está assistindo. Pô, legal. Então, nessa brincadeira de fazer... Eu não chego a ser bem sócio, eu falo que sou sócio, mas eu não sou bem sócio, sou mais um mentor. Então, minha esposa e minhas irmãs abriram uma loja de roupas femininas, chama use.aluz, nas redes sociais, e usealuz.com.br, né, na internet, que é uma loja voltada para mulheres, roupa feminina, e essa eu ajudo mais como mentor e parte tecnológica e fiscal. Sou eu que... Então, por exemplo, fui eu que procurei qual era a plataforma de e-commerce que a gente usar, plataforma de emissão de nota fiscal, configuração de nota fiscal, essa parte sou mais eu e fico enchendo o saco. E aí, quando eu falo mentor, eu sou o cara chato. Eu sou o cara que fica enchendo a paciência para as coisas andarem. E surgiu, e é que vale, antes de eu falar do Materialize Seu Negócio, da onde surge o Materialize Seu Negócio? Ele surge do desejo que eu tenho desde o início de ajudar os empreendedores. Então, na contabilidade, a gente foi fazendo para isso, mas eu sempre entendi que a educação era o necessário, por entender que a gente não tem educação empreendedora. Então, o Materialize Seu Negócio, ele surgiu dessa querer ajudar e dessa necessidade que existe. E ele surgiu como um curso. Qual foi a ideia inicial? Falei, cara, Bruno Perini, Thiago Nigo, pô, essa galera tá ganhando dinheiro pra caramba no Hotmart. Falei, pô, eu conheço, pô, vamos aproveitar também. Porque o que acontece, Marcos? Você fica assim, né? A questão é o seguinte que eu acho, cara. Eu sou muito fã de ensino online, de curso online. Eu compro o Udemy, Hotmart, já comprei. Porque é o seguinte, cara, você começa a otimizar o teu tempo. Então tem hora do dia que você fala assim, cara, aquela hora ali eu fico de bobeira, eu vou assistir 20 minutos, assistir meia hora. E é o que as pessoas falam, se você lê uma página de um livro todo dia, no final do ano você leu o livro todo. O livro todo, 365 páginas. Então, de pouquinho em pouquinho você vai. E o online te permite isso. Pô, hoje, no seu tempo, vou te dar né? um exemplo. Hoje eu não tenho mais problema com fila. Eu era um cara que fosse falar, já se estressava. Eu vou mais para banco, né? Mas assim, médico. Chego no médico lá, vai atrasar. Cara, ou o fone, ou eu ligo ali, você tem os aplicativos, você assiste pode fazer aula, um monte de coisa. Ali. Você entendeu? Você está ali e acabou. Então, o que eu vejo que as pessoas perdem, de novo, como tem muita atratividade, elas perdem tempo precioso no Instagram, no Facebook, joguinho online que não vai, e que se estivesse usando podia aprimorar. Você para a pessoa que está no transporte público. Quantas pessoas fazem cursos no transporte público? O cara fica 1 hora de ônibus, ele não fala, ele otimiza aquele tempo dele. E eu acho que é isso que o online permite. E o online faz o quê? Você consegue passar esse teu conhecimento, que se eu te contratasse, você teria que cobrar a tua hora, você consegue diluir isso e massificar, e o teu preço cai. Então, Total. é um ganha-ganha, na minha opinião. Para todo mundo, não? Para todo mundo. E aí eu gostei, assim, eu confesso que tinha os dois lados. Eu falei, pô, tá todo mundo ganhando dinheiro com isso, vamos para isso também. Só que, cara, eu sempre gostei muito de tecnologia e eu sempre, como eu falei, eu nunca gostei de ser igual. E quando eu comecei a fazer o curso do Materialize Seu Negócio, eu falei, pô, mas beleza, eu vou fazer uma videoaula. Mas, pô, tem um monte de videoaula. Você entra ali na Udemy, Hotmart, Eduz. Todas essas academias de curso online tem... Cara, tem um zilhão. Tem um zilhão. E eu falei, pô, não tá... Só isso eu não quero. E aí, meio que para ajudar, eu comecei a desenvolver uma plataformazinha de planejamento do negócio. Porque eu entendo que, para você construir um negócio, 3 coisas são necessárias. Conhecimento, planejamento e execução. Eu, pensando assim, como é que eu posso ajudar essa pessoa a aprender, a planejar e executar? O executar é uma parte muito difícil, porque depende muito mais da pessoa do que de mim. Mas planejar e ensinar, eu posso facilitar em muito. Executar eu posso facilitar, mas vai depender da força de vontade, né? Ela tem que querer fazer isso. E aí eu comecei a criar uma plataformazinha onde a ideia era só ajudar, era ser um material complementar. Sabe o livro da escola que você pega ali para complementar? A ideia no início do Materialize Seu Negócio era ser material complementar. Ponto. Quando eu comecei a desenvolver, eu falei, pô, que parada massa.
eu acho que a gente tem algo diferente. E aí, o que mudou? Ao invés de ser uma plataforma no Hotmart, então você tinha aula no lugar, um material complementar, a gente uniu tudo isso. Então, ele cumpre esses 3 propósitos, de ensinar, planejar e executar. Então, a Materialize Seu Negócio ele é uma metodologia que ele tem como foco, nesse momento agora, ensinar um empreendedor que está começando ou ajudar um empreendedor que está perdido. Porque, cara, tem uma pesquisa se não me engano, da CNN Brasil, que fala que o Brasil é o país mais complexo no mundo para se ter um negócio. E a ideia do Materialize Seu Negócio foi juntar gestão, tributação, finanças, vendas, pessoas, aprender como contratar, tudo isso pensando nesse empreendedor que está no início ou que está meio perdido. Porque é um ponto, e a parte da contabilidade foi muito legal para isso. A gente vê todo dia, o cara diz, eu preciso contratar alguém. A pessoa não faz ideia como é que contrata uma pessoa. Ela não faz ideia que tem que fazer o registro da carteira. Ela não faz ideia que você tem que, por legislação, você tem que contratar a pessoa 2 dias antes. 2 dias antes ela já tem que estar registrada. Ela começa, um dia na verdade, né? A gente pede 2 porque a gente precisa de um prazo para fazer. Então, tudo isso as pessoas não sabem. Elas não entendem exatamente como é que funciona as férias, elas não entendem exatamente como é que funciona o 13º. Então, o que o Materialize Seu Negócio ele faz? Ele junta tudo isso, ele condensa numa plataforma simples, que ele vai fazendo, então ele começa a colocar uma mãozinha na massa ali e depois ele traz isso para o mundo real. Ele planeja e traz para o mundo real. Mas é só de conhecer a plataforma de educação. De educação. Focando nesses todos, pegando todas essas dores, né? Não só o cara ir lá na videoaula, né, que você falou, né? Total, é isso mesmo. É assim, é de fato ter uma mão na massa. Então, eu estou aprendendo sobre... E aí, por exemplo, tem um grande serviço do governo aí que eu gosto pra caramba deles, são parceiros. Então, apesar de eu estar falando isso, e eu não vou nem citar o nome para eles não saberem que é eles. Mas, tem um monte de curso. Mas é aquilo, assim... É só o curso, assim. A pessoa quer colocar, beleza, eu aprendi plano de negócio. Fala, tá. Aí você tem que procurar um Canva de plano de negócio para você achar. Então, qual foi a ideia? Eu estou aprendendo plano de negócio, eu aprendi o que é uma persona. Fala, beleza, faz sua persona agora. Você acabou de aprender, agora você tem que fazer. Vai, desenvolve aí. Quem é a sua persona? Aplica. Eu aprendi sobre funil de vendas. Legal. Planeja seu funil de vendas. Como é que vai ser seu funil de vendas? Então, seu topo do funil é o quê? Seu meio do funil de vendas vai ser o quê? Jornada do cliente. Aprendi sobre... Tá. Qual é a jornada do seu cliente? Então, é tirar do mundo das ideias e começar a trazer para o mundo real. Então, a ideia de todo o Materialize Seu Negócio é essa. Tira do mundo das ideias, traz para o mundo real. E aí, ele está a um passo só de poder correr atrás e fazer. Meio que só depende dele, né? É isso mesmo. A gente as ferramentas já estão ali. Ele tem tudo na mão. Se ele faz a metodologia certinha, ele vai ter lá, E aí são teses, né, que ele cria, que é uma coisa que eu sempre ensino dentro do Materialize Seu Negócio, é uma tese que você está criando. Então, pode ser que você colocou lá, não, meu topo de funil vai ser... O que mais vai dar certo vai ser, sei lá, Instagram. E aí você descobre que às vezes não é bem assim. E eu gosto muito de uma frase que é, entre o mapa e o terreno, escolha o terreno. E o plano de negócio, o planejamento, ele é isso. Ele é o mapa. Você tem lá o mapazinho, eu desenhei o mapa, legal. Só quando você vai para o terreno, você começa a ver, opa, esse aqui estava errado mais. Você volta no mapa e corrige. Então, até mesmo no Materialize Seu Negócio, comecei ele tem 8 meses. A gente já fez vários ajustes para... Então, assim, a gente não tinha uma plataforma freemium. Agora a gente tem. Então, a gente já tem uma plataforma muito legal em que a pessoa ela aprende sobre ela ser empreendedora, que é uma visão que a gente traz também de que o empreendedor ele precisa se conhecer. Ele aprende sobre plano de negócio, cria o plano de negócio dele e ele aprende sobre notas fiscais. Isso de forma grátis. Então, no início, quando foi criado a ideia, quando eu comecei a transitar para a plataforma, isso já não existia. Por quê? Porque você vai vendo que é uma necessidade. Opa, olha que coisa legal. Eu comecei nesse meio tempo também a palestrar. Então, eu falei, agora que eu tenho isso, eu posso dar de presente para as pessoas. Então, você começa a entender as necessidades e encaixando essas necessidades. Você vai ajustando para entregar melhor para o seu cliente, enfim, para o seu aluno, para o seu palestrando, né? A gente já te convidando para participar mais uma vez com a gente aqui em outra oportunidade, para a gente poder falar mais, que o papo está muito bom, mas a gente está chegando na nossa hora aqui, da hora que todo mundo fica esperando, né? Você já usou um óculos, Marcos, desse de realidade virtual? Nesse nível não, eu usei aqueles da Samsung, sabe, que você coloca o celular.
lá. VR Gear, alguma coisa assim, né? Isso mesmo. Esse aí eu já usei. Esse aí, inclusive, a gente tem uns vídeos bem legais no escritório. Vou tomar Mas muito nesse tempo, nível de imersão, não. Não. Mas, cara, lá. como era bem no iniciozinho, foi legal porque assim, a galera não conhecia, a gente levava pro escritório. E a gente tinha um videozinho de terror, um joguinho de terror, que você ia andando e aparecia um palhaço, velho, do nada, grotesco. Cara, foi bom demais. Foi um momento, assim, de muita risada. A galera caía da cadeira, gritava. Aí foi o máximo. Então vamos experimentar agora. Bora. Poder visualizar, entendeu? Pô, isso aqui, cara, para uma imobiliária... O arquiteto, quando está construindo uma casa, ele mostra como é que a casa vai ficar, por exemplo, para o quarto. E outra coisa que é legal, Marcos, você olhar na cabeça, atravessa o closet. O que acontece? Quando você atravessa o closet, você acha ruim aí, mas não, você consegue saber o que tem atrás dessa parede. Vai pra você ver. Nossa. Dá com a sauna, banheiro, entendeu? Que massa. Então, isso aí você consegue ter uma noção do que tem do outro lado. Pô, agora atravessar a parede deu uma bugada no cérebro. Dá uma travadazinha aqui. Pô, que massa. Caraca. Opa. Caraca, muito legal. Aí você foi pra fora. Fui pra fora da casa. Deixa eu voltar. Volta. Quer dizer, isso é uma das aplicações, né? Agora, quer ver? Agora deixa eu mostrar. Fica para fora. E o tiver feito apartamento, que ele vai entrar. Agora vai clicando nas bolinhas para você ir andando. Olha para cima, você vê. Aí você pode ver um apartamento desse jeito, entendeu? Pô, surreal. Você tem total noção de profundidade, do tamanho e tudo. Então isso aí está sendo muito usado na parte imobiliária. Vai ficando na bolinha e vai andando. Tem aqui um por um. O ruim é que você tem que ir na bolinha, diferente daquele outro. Aquele outro é a planta, mas aqui você consegue visualizar todo o espaço, né? Com profundidade, com tudo. Então isso aí te salva tempo, né? Você vê? Total. Cara, você pode... Não, isso aqui, além de... Pô, imagina, um museu lá do outro lado do mundo. Isso, tem exatamente isso, mano. Vai no Louvre. Pô, que da hora, O que acontece? Já tem gente estudando para vender, já estão vendendo ingresso nisso. Então você vai comprar um ingresso para um jogo, NFL, o que seja. A NFL, cara, tem uns 2 anos com o da Samsung. Eu assisti alguns pedaços do jogo do Super Bowl. Eles querem vender o ingresso já. Então, lá eles já estavam tinha algumas funções que só funcionavam para quem era assinante do pacote lá da NFL. Caraca, velho. Mas você tá dentro do campo. Que louco isso. Adianta um pouquinho, clica aqui. Vai adiantar do vídeo. Vai mais pra frente do vídeo. Aí clica fora, pode clicar fora. Clica fora. Que massa. Acabou de rolar um gol pelo jogo, né? Essa torcida atrás vai procurando. Nossa, que da hora. Nossa, velho. Que massa isso. Pô, é uma visão super privilegiada, por exemplo, essa aqui do carro. E você não depende da televisão te mostrar, você gira e vê as imagens todas, concorda? Sim, eu quero olhar a torcida aqui agora, eu posso. Olha o bonecão do posto aqui atrás. Caracas, que massa essa... Caracas. Tem uma hora que a gente coloca na câmera aranha, aquela que anda por cima do campo ali. Aí ela acompanha a jogada de cima, ela tem um sensor com a bola. Aí ela segue a bola o tempo todo. E na hora que a gente coloca na outra câmera é muito massa. Que massa isso. É que realmente parece que você tá dentro do estádio, tipo, sentado. Olha o gol. Nossa. E aí, curtiu a experiência? Cara, bom demais, velho. Nossa, eu queria assistir o jogo do Flamengo assim. A imersão, ela é diferente, né? A gente estava até comentando aqui nos bastidores, né? Que você esquece celular, esquece
fica ali, né? Aí o Adriano falou muito bem, imagina isso para educação, imagina isso, muitas indústrias já usam para treinamento, né? Metalúrgica, enfim. Essas profissões de mais alto risco, o cara não precisa treinar lá de verdade, né? Tem um exemplo de treinamento, por exemplo, o Hilton já usa para dobrar cama. Que massa. Para arrumar cama. Então a rede dele todo, camareiro, atendimento, ela mantém um padrão. Pô, que legal isso. Porque aí todo mundo, o óculos é distribuído e todo mundo faz treinamento com óculos. Então o que acontece? Você tem um padrão, todo mundo é do mesmo jeito, mesmo treinamento. Pô, eu acho que até medicina agora dá pra virar... Já rola, treinamento de cirurgia. Como é que fala? Não, ensino online, como é que é o nome? EAD. EAD. Até medicina vai dar pra virar EAD. Hoje você bota ali com o VRD, você vai fazendo a cirurgiazinha, daqui a pouco o Conselho de Medicina vai me perseguir. Fala besteira aí. Mas é muito legal. Mas é isso aí, Marcos. Eu acho que é isso. Valeu pelo seu tempo. Obrigado aí por ter aceitado o convite, Marcos. Tá aberto as portas para outras vezes. Fala pra galera as redes sociais de todas as empresas, todos os negócios. Você pode falar pra câmera 1. Beleza. 10 minutos falando agora. Galera, primeiro, obrigado de verdade pelo convite. Foi um prazerzão estar aqui com vocês. Melhor ainda poder ter experimentado o VR. Obrigado mesmo. Para quem quiser me encontrar nas redes sociais, é marcos.meireles, com 2 L's e 2 S's. Pode falar para aquela lá. Aquela lá de cima. Beleza. Marcos.meireles, com 2 L's e 2 S's. Atom.gi, que é a de contabilidade, Atom Gestão Inteligente. Materializa seu negócio e use.aluz. Então, se quiser seguir a gente em qualquer uma delas, encontrar isso. Está aparecendo aqui embaixo também. Boa, valeu. E assim, mais conteúdo sobre empreendedorismo vem no meu mesmo, no Marcos.meireles, que tem bastante conteúdo, eu tenho sempre uns presentes para quem entra lá. Então é só curtir. Se você curtir alguma coisa dentro do meu Instagram, você vai receber uma mensagem minha e um presente. Vai lá. Boa. Se seguir, então, melhor ainda. Então é isso, Adriano. Valeu. Valeu, obrigado aí. Sigam o canal, se inscrevam, sigam a gente nas redes sociais, também está aparecendo aí embaixo. Deixe sua opinião aqui nos comentários e até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Falou, tchau, tchau.